Olá, pessoal. Vamos continuar discutindo na disciplina de tecnologia das construções, né? As etapas, fases de produção das obras civis. Nos últimos encontros, a gente discutiu sobre as características do empreendimento de construção, perfeito? Nós discutimos sobre o escopo, o plano de necessidades, o que é um projeto básico, o que é um projeto de arquitetura, o que é um projeto executivo, o que são os levantamentos preliminares, o que são as sondagens e os resultados que as sondagens podem nos gerar para que a gente possa projetar fundações, determinar contenções, entre outras coisas. Avaliamos e discutimos a produção do canteiro de obras, né, que é a inserção da fábrica que vai produzir a obra em si. Nós discutimos uma série de critérios, requisitos para projeto de canteiro de obra, principalmente para as áreas de vivência e dimensionamento dessas áreas, conforme a NR18. Depois, nós avaliamos os equipamentos que são alocados e que são manipulados cotidianamente no empreendimento de construção civil. Legal? Bom, então se vocês forem percebendo, a nossa obra já está ganhando um pouquinho mais de corpo. Então a ideia é, a partir do canteiro feito, eu vou transferir o desenho, né, o projeto, a concepção da construção que ainda está no papel, em escala de projeto, para a materialização do edifício em si, né, em escala real. Então eu vou transportar o desenho para o real. Esse processo de transporte do desenho para o real é o processo de locação de obras. Para que a locação de obras aconteça, é importante que eu tenha as referências de projeto muito bem consolidadas, que são os eixos. Quando eu vou tentar transformar esses eixos em escala real, eu uso um plano de referência. Isso é o gabarito. Por isso que a pauta da aula de hoje é discutir eixos, gabaritos e locação de obra. Bom, então já discutimos. A pauta da aula é discutir gabarito e locação de eixos. Isso aqui que a gente está vendo na tela agora é um projeto típico de fundações. Legal? Então, existem vários elementos. Então, eu tenho os blocos de fundação, que são esses que eu estou destacando aqui. Legal? Cada bloco de fundação tem suas estacas, que são seus elementos de fundação em si. Legal? Eu tenho o embasamento das paredes, que são essas linhas aqui, que eu estou cruzando agora, certo? Tudo isso é em escala de projeto. Agora, eu tenho que transportar essas medidas para o terreno, legal? Eu vou transportar essas medidas para o terreno de uma forma organizada para que eu não erre. Porque, veja, se eu posicionar o edifício no lugar errado, já começou errado a produção do edifício. Então, a questão da produção ou a locação dos planos referenciais de projeto na obra é muito importante, né? Porque não dá para errar, certo? Porque você aprovou um projeto posicionando os elementos dentro de uma certa região no terreno, isso precisa ser obedecido. Então, a ideia é, de um projeto executivo de fundações como esse, eu consiga materializar isso no plano real, escavando o lugar certo, inserindo os elementos em lugares que de fato eles precisam ficar. Legal? Bom, então, em resumo, eu tenho o projeto, seja ele arquitetônico ou executivo, certo? Com uma série de representações em escala, distâncias em escalas. A ideia é que eu transporte as medidas que estão no projeto em escala para medidas reais em campo, no terreno. Bom, então o processo de estabelecimento de eixos vai ser um jeito, vai definir uma maneira da gente transferir essas medidas em escala para o terreno. Então, em resumo, quando eu separo o projeto em linhas, como se fosse um plano cartesiano, eu consigo criar um jeito, um método para transferir as medidas de projeto em escalas de desenho para a obra em si, para a construção em si, em escala real. Esse processo, né, em resumo, é marcar no terreno os mesmos pontos que eu encontro no projeto, legal?
com as medidas adequadas a partir de referências pré-estabelecidas. A gente vai posicionar essas referências pré-estabelecidas e esse processo de marcar no terreno as referências pré-estabelecidas é chamado de locação. Então, a obra ela é locada, ou seja, posicionada com um determinado rigor, observando cada detalhe que eu tenho no projeto. É claro que a qualidade dos eixos que foram construídos em projeto determina a qualidade da locação em campo. Geralmente, ou principalmente, como a gente começa a construção do prédio pela fundação, ou da edificação pela fundação, geralmente o que determina principalmente os eixos são os projetos de fundação, tá? Prioritariamente, as fundações determinarão quais são os pontos importantes para serem transportados do projeto para o terreno, porque se a fundação estiver certa, todo o prédio já estará referenciado pela fundação. Então, a tendência é que o prédio ocupe a posição adequada se os eixos forem construídos pensando na fundação. Então, veja, este aqui é uma obra já alocada, começando a execução da alvenaria de embasamento, né? Então, a gente teve eixos no projeto que definiram um método para transportar as medidas em escala de desenho para a escala real, que marcou os pontos importantes, as medidas importantes retiradas do projeto para o terreno, posicionando esses pontos importantes com rigor, ficando atento aos detalhes planimétricos e altimétricos do projeto, e geralmente consolidado com base no projeto de fundações. Então, veja, eu vou pegar um projeto arquitetônico e vou dividir ele em eixos. Estas linhas verticais e horizontais, então essas linhas amarelas verticais que eu estou marcando, perfeito? E estas linhas horizontais em verde que eu estou marcando, sinteticamente representam os eixos da obra. Legal? Então, a gente tem um sistema de eixos sempre perpendicular, horizontais e verticais, passando ou pelo centro geométrico dos sistemas de fundação, ou pelo centro geométrico dos sistemas estruturais, ou pelo centro das paredes. Então, eu sempre tenho a distância entre eixos que determina a distância entre as paredes. E cada eixo tem um nome, certo? Eixo 1 é o primeiro eixo vertical, eixo 2 o segundo eixo vertical, eixo A o primeiro eixo horizontal, eixo B o segundo eixo horizontal. Então, eu tenho pontos referenciados. Então, aqui eu tenho o ponto 1A, o ponto 2A, o ponto 3A, o ponto 4A, o ponto 1B, o ponto 2B, o ponto 3B. Legal? Então, percebe que a gente sempre passou os eixos cruzando prioritariamente o centro das paredes. É um exemplo, tá? Bom, a marcação de coordenadas indica o eixo de estrutura ou de modulação especial, ou seja, das paredes. A gente sempre utiliza a numeração 1, 2, 3 e etc. nos eixos verticais do projeto e o alfabeto A, B, C, D nos eixos horizontais. Então, de novo, letra nos eixos verticais e, número nos eixos verticais, letras nos eixos horizontais. Perfeito? A norma de representação de projetos gráficos, que a gente já viu na primeira aula, representa inclusive o tamanho da bolinha que vai representar o eixo. Ele tem meio centímetro de diâmetro, tá certo? Desculpa, 10 centímetros de diâmetro, meio centímetro de raio, tá bom? A pena que você usa geralmente para fazer esta letra é a pena 0,5. Pois bem, as linhas que a gente usa para definir os eixos são linhas de eixo ou linhas de coordenadas. O tipo de linha que é usado é a linha traço ponto com espessura mais ou menos 0,2 milímetros. Então, percebe que a linha traço ponto
traço ponto, né? E com traços longos, legal? Pena mais ou menos 0,2. Então, os eixos geralmente passam pelo centro geométrico dos pilares. Então, aqui eu tenho em planta, né, uma locação de pilares. Percebe que eu sempre tenho os eixos passando pelos pilares, legal? Sempre passando pelo centro geométrico dos pilares. Ou então, pelo centro geométrico das fundações, certo? E, alternativamente, pelas linhas de eixo pelo centro das paredes, perfeito? Tá bom. Então, em projeto é fácil eu construir o eixo. Eu vejo o centro dos pilares, o centro das fundações, traço linhas horizontais e verticais que passam por estes centros, percebo onde existe parede e passo uma linha no meio das paredes. A linha ela vai ser do tipo traço ponto, com traço longo, com espessura 0,2. A distância vai ter a distância efetiva que existe entre esses elementos e vai estar em escala. Agora, a pergunta que fica é, como é que eu transporto esses eixos para o terreno? Então, imagina você chega num lugar como esse, um terreno virgem, né, desocupado. Qual é a tua referência para você poder posicionar o prédio? Né? Da onde são essas distâncias que vão ser construídas ou estabelecidas? Bom, então a gente vai construir uma envoltória em volta da obra, que é essa envoltória em amarelo, né, que é chamada de gabarito. Então imagina, eu tenho o prédio, ou a planta baixa do prédio, eu vou representar em volta do prédio um quadro, legal? Pelo menos distante da face do prédio, 1,5 m quando possível. E neste quadro, eu vou transformar esse quadro num plano cartesiano. E vou posicionar nesse plano cartesiano exatamente os eixos verticais e horizontais, com as distâncias que eu tenho em projeto. Aí eu vou conseguir transferir a escala de projeto para a escala real construída. Então veja, eu tenho os eixos desenhados em escalas, vão ser materializados com cotas reais, que são esses indicados pelas setas verdes, tracejados, que passam pelas paredes, e o gabarito em si é construído. Bom, então, a partir do gabarito, a gente traça as linhas perpendiculares sobre o terreno, pois através delas que marcamos alinhamentos das paredes externas da construção. Então, veja, eu tenho o gabarito, e aí eu traço linhas perpendiculares entre si, legal? A partir do gabarito, e onde as linhas se encontram, eu vou ter um eixo. Então, eu tenho várias linhas horizontais e verticais que serão exatamente os eixos de projeto que foram propostos. As linhas perpendiculares representam os eixos. Quando dois eixos se encontram, duas linhas se tocam, né? Duas linhas perpendiculares se tocam, há a materialização de um ponto que vai ser locado. Então, a gente desce com um prumo de centro, né? E aí representa o centro geométrico do pilar ou de uma fundação. E a gente sempre também testa para saber se essas linhas são perfeitamente perpendiculares, tá? Isso é importante para que a gente não loque a obra côncava, né? Ou inclinada, tá certo? Com esconcidade. Como é que a gente faz isso? Eu faço uma marcação de 3 metros, um múltiplo de 3 aqui, 4 metros, um múltiplo de 4 aqui. Quando eu ligar essas duas, eu tenho 5 metros, um múltiplo de 5, formando um triângulo 3, 4, 5, garantindo a perpendicularidade ou o esquadro entre as linhas dos eixos. Então, eu tenho essas chapas brancas destacadas, apontadas pela seta azul, né? Que é uma envoltória de madeira que vai representar esse sistema de coordenadas. Bom, definindo a referência para a locação e realizadas as conferências no terreno, a gente constrói esse polígono ortogonal que é o gabarito, que vai circunscrever, que vai envolver a construção a ser locada e garantindo o esquadro entre os lados que estão alinhados e nivelados. Então, eu tenho terreno limpo e desobstruído, e nesse terreno, eu vou cravar no solo pontaletes, né, que são barras de madeira, pelo menos de 50 centímetros, com diâmetro 3x3, ou 3x4, ou 4x4, distantes entre si também 1,5 m. Eu tenho que estar distante do prédio 1,5 m,
porque eu tenho que entrar com equipamentos, executar a fundação e etc. Então, é um ambiente apertado, por isso eu tenho que ter pelo menos 1,5 metro para poder circular com equipamentos, materiais, etc. em volta do prédio. Então, novamente, né, aqui eu tenho aqui o terreno limpo, os pontaletes, né, no topo desses pontaletes eu vou pregar uma tábua de madeira, tá certo? Em volta de toda a construção, geralmente com altura 15 ou 20 centímetros, com um nível aproximadamente de 1 metro do piso, para ficar numa linha que o operário consiga trabalhar na cintura. Né? Nos pontaletes serão pregados tábuas, né, na volta da construção, geralmente 15 ou 20 centímetros, com altura de 1 metro do piso. Né? Então, eu tenho aqui embaixo representado já um gabarito montadinho. Né? Então, novamente, eu tenho o terreno, aí eu tenho as tábuas, né? E em cima das tábuas eu vou colocar um sarrafo, né? E aí nesses pregos que vão ser colocados, eu vou colocar pregos, esses pregos que vão ser colocados, eles vão representar os eixos, né? Com letras ou algarismos pintados na face vertical interna da chapa. Então significa o seguinte, aqui eu vou escrever, por exemplo, que é o eixo 1, e vou colocar um prego aqui, que representa que é o eixo 1. Então, o operário, quando ele passar do lado, ele vai saber que aqui é o eixo 1. Sempre quando dois eixos se encontram, né? Então, eu encontrei com um eixo vertical e um eixo horizontal, eu vou descer com uma peça que é um prumo de centro, onde ele toca no terreno, ali está materializado um ponto de referência. Na parede aqui do gabarito, né? Então, eu vou representar os eixos, né? Eu posso colocar eixos complementares. Então, imagina que eu tenho o eixo principal, que é o eixo da parede. Aí eu tenho esse eixo aqui que representa a espessura das paredes, a distância entre eles. E essas outras duas linhas aqui, esses dois pregos, é a linha do baldrame, né? Da viga de fundação. Tá bom? Então, eu posso ter várias linhas. Então, eu tenho a distância entre essas duas mais distantes aqui representam a largura da vala que vai ser escavada. Estas outras duas representam a fundação que vai ser colocada para as paredes, que é o alicerce. Estas duas representam a própria espessura da parede e essa representa o centro de tudo, que é o eixo. Tá? Então, são eixos complementares. Nos pregos, né, então eu vou amarrar arames de um lado ao outro e esticar eles de um lado ao outro. Então, eu vou ter a marcação 1 de um lado, representando também a marcação 1 do lado oposto. A gente sempre loca a obra utilizando os eixos, para evitar o acúmulo de erros provenientes das variações das paredes. Então, obra nunca é medida da distância da parede até a face da parede, é sempre de eixo a eixo da parede, centro a centro da parede. Então, veja, embora eu possa ter pregos e eixos que representam as linhas das paredes, eu sempre vou medir a distância a partir dos eixos, que são as linhas que estiverem aqui no meio. Então, de novo, eu tenho um terreno limpo. Eu vou pregar o prego de um lado, aqui. Aí, do outro lado, né, na face, eu vou pregar um prego e vou esticar uma linha aqui. Legal? Eu vou perceber se essa linha está ligando o eixo, que sempre vai ser perpendicular, né? Sempre vai ser uma linha reta de um lado ao outro. E eu vou ter um sistema como esses construídos, de vários eixos, várias linhas horizontais e verticais que se cruzam a partir do gabarito. Tem que garantir que essas paredes estejam em nível, então eu vou usar, por exemplo, o nível bolha, que é a mangueira cheia d'água, e pelo princípio dos vasos comunicantes, eu sei que essa altura é igual a essa altura. Ou eu uso um nível do tipo bolha para perceber se a chapa em cima não está inclinada. Bom, então, novamente, tenho o terreno limpo, desobstruído. Aí eu consigo fazer o gabarito. Então, presume-se que para executar o gabarito, que é a referência que vai permitir a elevação do prédio, o terreno já tem que estar escavado, eu tenho que ter removido árvores e coisas do tipo, e eu já tenho que estar na profundidade o qual as fundações serão executadas. A gente sempre solicita apoio da topografia para conferir se os eixos foram locados adequadamente, né? Se o gabarito foi locado adequadamente, se as divisas do terreno foram locadas adequadamente, né? Para não ter nenhum problema lá na frente. A gente define sempre como referência de nível da obra, né?
o ponto zero, né? E a gente coloca no gabarito também qual é a referência de nível desse gabarito. Sempre com apoio topográfico, por exemplo, de um nível a laser. Aqui tem a base do nível a laser, né, executado, para você não ter nenhum desvio na referência de nível. Bom, mesmo quando eu escavo em profundidade, né, eu tenho que ter a referência de nível muito clara para saber a quantos metros de profundidade eu vou executar a cota da fundação ou a cota de arrasamento da fundação, né? Esses sarrafos que ficam no topo, geralmente são sarrafos de 1 polegada por 6 polegadas, né? E aí nos cantos eu vou testar se os cantos do gabarito eles estão no esquadro, fazendo identificação de um triângulo 3, 4, 5, 6, 8, 10 e os múltiplos possíveis, né? Então esse é o processo que a gente faz para testar se os cantos das paredes estão de fato estão perpendiculares entre si, as faces, que é o mesmo processo que a gente faz na execução e conferência do gabarito, né? Então não pode ter nenhum desvio, porque senão significa que ou está aberto o gabarito ou muito fechado. Todos os cantos eu tenho conferência dos gabaritos. Em todos os eixos eu tenho conferência se eles estão no esquadro entre si, para não ter nenhum erro. Então vamos lá, como é que agora eu vou, partindo que o gabarito está executado, feito, que é meu sistema de referências, né? Meu quadrangular de referências, eu tenho um projeto de fundação, com os eixos das fundações aí proposto. Eu vou alocar as estacas, né, sempre com aproximações da ordem de milímetros. A gente sempre executa a partir de um eixo de referência, o eixo 1A, um eixo 1B, 1C, sempre parte de um eixo de referência para poder alocar as estacas, né? E a gente vai medir a distância a partir sempre desse eixo de referência. A alocação das estacas vai ser definida pelo cruzamento das linhas fixadas por pregos no gabarito. Então, eu tenho uma linha horizontal, que representa um eixo horizontal, no gabarito, uma linha vertical, certo? Também representada nela no gabarito. Essas duas linhas vão se encontrar, onde elas se encontram, elas se cruzam. Eu tenho um ponto que representa o centro geométrico da fundação. Aí a gente vai transferir esse ponto que está na linha, que está no alto, vou pegar um prumo de centro e fazer isso encostar no terreno, e o ponto que se encosta no terreno vai ser marcado para a execução das fundações com a cravação de um piquete de madeira, um pedacinho de madeira, que geralmente é de peroba para se deformar pouco, de 2,5 por 2,5, com 15 centímetros de profundidade, né? Então eu tenho o terreno, cruzei as linhas horizontais e verticais do gabarito, onde elas se encontram, eu marco no terreno. Certo? Isso é um ponto locado. Esse ponto locado, eu vou cravar um piquete de madeira, certo? Uma estaquinha de madeira, que depois é onde eu vou executar o centro da fundação. Perfeito? E aí eu vou executar isso para todas as fundações, vou locar todas as fundações, que era um projeto, né? E depois viram as fundações alocadas que permitem a execução do prédio e a elevação do prédio. Se a fundação for bem locada, com os eixos bem conferidos, a tendência é que o prédio todo seja alocado e seja posicionado adequadamente. Os materiais para executar o gabarito são muito simples, materiais baratos, pontalete, tábua, sarrafo, arame, prego e tinta para deixar ele bem organizado e bem pintadinho, né? Uma sugestão é que quando você parte de um eixo de referência, você tem cotas parciais, que são as distâncias entre os eixos, e você também vai anotando a distância acumulada que você tem a partir daquele eixo de referência. É uma dupla conferência, tá bom? Para perceber que não tem nenhum erro de locação. Bom, locação é isso. Espero que tenha sido claro. Na nossa aula online ao vivo, a gente tira mais dúvidas. Um abraço e até mais.